Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Sejam bem-vindos a mais uma Hora de Diários. Como é de costume, aqui na Rádio Transforma ao domingo, comigo e com o Sérgio, normalmente com convidados. Hoje temos um convidado especial, um amigo, um colega, que esteve connosco, que partilhou comigo uma jornada importante da minha vida, e o Sérgio também foi importante para ele e para mim, nessa jornada que tivemos juntos. Não se esqueçam daqueles rituais: subscrever o canal, ativar o sininho das notificações, João Paulo também já sabe como é que é a coisa. Subscrever o canal da Rádio Transforma, porque tem outros conteúdos que são interessantes e que os podem interessar. Isto é uma redundância, mas é verdade. Vou passar a bola ao Sérgio, como é que costumo, porque eu inicio e o Sérgio marca o golo. Passo aqui a palavra ao Sérgio. Exatamente. Quer dizer, marca o golo. Aqui somos todos artilheiros. Portanto... Hoje estamos a fazer uma homenagem à Maradona. Maradona faleceu ontem, para vocês perceberem que... Sim, o futebol não é nosso forte, mas pronto. Primeiro agradecer ao Paulo aquelas palavras subliminares que ele deixou. Partilhámos os três um percurso académico que não acabou, vamos continuar a partilhá-lo, note-se. Sim, é verdade. A devido tempo, isto será devidamente noticiado. Ainda estamos sob aquilo que se chama a reserva académica. Eu queria só dizer que não é a primeira vez que o João Paulo está aqui, é a terceira vez. Não é uma questão de repetição. Começamos a ter, às vezes já não são convidados, fazem parte da mobília e da casa. Vamos revisitar um tema que foi do nosso episódio 4, mas ainda foi no formato antigo, não tinha imagem. E além disso, como tal alegria que estou aqui. Porquê? Porque o programa os dois programas em que o João Paulo esteve, e foi muito bem acompanhado pelo Paulo Barros, mas eu estive ausente e não tive o prazer da companhia dos dois. Estava por motivos de saúde, estava impedido de participar no programa. E assim, hoje temos a oportunidade de estar aqui os três, voltar a falar do tema que nos é muito caro, que é o liberalismo, o cerco do Porto e a Guerra Civil. A Guerra Civil também temos que falar do resto, um dia destes, não é? Temos que estudar um bocadinho o que é que se passou para o Sul, que é para não ter pé na argola, desculpem o termo, não dar asneira. É um bocadinho mais complexo que o cerco do Porto, digo já. A nível de operações militares a Sul são mais complexas. Não é algo tão... Eu não digo que o cerco do Porto seja fácil de explicar, mas há muito mais literatura sobre o cerco do Porto, por razões óbvias, não é? Muita narrativa que passa por esta primeira fase da guerra, mas a verdade é que as operações a Sul, no Ribatejo e depois no que leva à concessão ou à convenção de Evramonte, é um outro tipo de teatro de guerra que merece ser estudado. Merece ser abordado e merece ser estudado em profundidade, porque possivelmente há muita documentação ainda que tem que ser trazida à luz. Isto tem sido um desafio constante e tanto o João Paulo como o Paulo Ribeiro sabem muito bem que uma das minhas lutas, desde que comecei a repegar no tema, é desafiar todos os outros a voltar a fazer a historiografia deste período. Já está a ser feita para o 1820, porque está. Houve uma série de publicações agora muito recentes, por exemplo, do Dr. Rui Albuquerque, do professor Lopes Cordeiro. Lopes Cordeiro, sim. Exatamente. Ou seja, está-se a começar exatamente pelas alicerces, que eu acho muito lógico fazer essa revisitação historiográfica pelos alicerces. Eu confesso que é uma parte mais política e menos militar, não é que me interesse menos, e é fundamental para se perceber a Guerra Civil. O meu tema muito querido, como todos sabem, é o cerco do Porto. Não é só o meu, não tenho exclusivo da situação, mas é um dos momentos da cidade que eu volto a repetir, que por algum motivo se vai chamar muito nobre, leal e invicta cidade do Porto. Quer dizer, para quem não sabe, isso é um título dado pela Rainha Dona Maria II, uma cidade que não se rendeu, mas que eu desafio a lerem a tese do João Paulo Luz, que penso que já está disponível. Já está no repositório. No repositório. GP, se quiseres dizer qual é o título, que é para as pessoas. O título.
Ora, o título é, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez presente, nesta muito nobre casa, que tão bem me acolheu e ajudou bastante a uma primeira preparação para aquele fatídico dia da defesa da dissertação. Fatídico, João, foi tão bom. Foi, Fatídico. Por foi amor de qualquer Deus. Isso parece palavreado situacionista. Exatamente. Mas de arte ou do Parlamento, professor? É assim, para mim... Deixámos em aberto. Isso não está a concatenar, mas isso é outra questão. Mas pronto. O título da dissertação é o Porto de Jano e que tem como subtítulo Uma cidade de duas caras, o Porto entre liberais e miguelistas. Sim, porque, João Paulo, eu estou-te a desafiar a dizer o título, porque tu vais voltar cá mais tarde, aqui por uns tempos. Não vai ser hoje, porque isso é um bocado como aos casamentos, dá um bocado de azar. Quer dizer, a coisa já está divulgada, mas Sim. Vamos esperar que recebas. O João Paulo recebeu o prémio Pina Manique, da Academia Portuguesa de História, portanto, na parte que diz respeito às dissertações de mestrado. Recebeu o primeiro prémio, portanto, os prémios diziam respeito precisamente a teses de doutoramento e dissertações de mestrado e publicações inéditas, penso eu, e tive o gosto de saber que a dissertação do João Paulo tinha sido premiada e nessa altura, nesse programa especial, iremos dedicar, e desta vez com imagens e com um acervo informativo mais completo sobre o que é este portejano. O que é esta tese que desmonta um bocadinho? Nós não queremos desmontar mitos de forma leviana, mas começamos o júri da Academia Portuguesa de História, por alguma razão, deu o prémio Pina Manique e deu razão aos argumentos que foram também defendidos pelo João Paulo Luz, em sede de defesa de mestrado e do seu trabalho, que espero também venha a ser publicado, porque merece ser publicado. É inédito, é revolucionário, passa a expressão, quer dizer, 24 de agosto, revolução, é um trabalho revolucionário e só mostra que na história ainda é possível fazer inovação e reescrever de forma fundamentada a história. Portanto, João Paulo, ficas a saber que depois do dia 9 de dezembro, que é o dia em que recebes o prémio, sim. Vais ter uma hora de ares para aqui, se calhar com mais convidados, para te saudarmos devidamente. Bem a trupe Blue do Coelho toda para aqui. Exatamente, o Blue do Coelho Team, já temos um time da malta com quem eu tenho o privilégio de trilhar caminhos académicos. O privilégio é meu de ir sempre bem acompanhado. Paulo, isto não desfazendo, porque tu também quando vies com as visões vivas, É verdade. E ainda hoje vou deixar aqui tenho aqui uma coisa na cabeça que depois de falarmos mais um bocadinho, vou deixar a sugestão para umas pessoas que fazem algumas coisas e que deviam dedicar-se especificamente a essa época. Mas não vou falar já, falamos mais à frente. Ora bem, então hoje vamos voltar a pegar o Cerco do Porto, mas não o Cerco do Porto, mas com um título um bocadinho mais lírico, que é Memórias de uma Cidade Cercada. Vamos falar exatamente da importância de revisitar as memórias, que não estão todas revisitadas. Muitas vezes há tendência dos académicos, alguns, não todos, não levarem em conta as narrativas que não sejam obras científicas, ou seja, a narrativa literária. Tem tendência a considerar que a narrativa de um oficial britânico das forças do Dom Pedro é uma obra literária e não uma componente de investigação. Um pilar é um bocado de exagero, mas num sustentáculo de um argumento histórico, e não é bem assim, porque quando se começa a comparar as narrativas e elas batem certo, a narrativa torna-se em fonte primária, não é? Que foi um bocadinho o que tu fizeste. Sim, exatamente. Mas hoje, a minha dissertação foi isso muitas vezes que teve que acontecer, porque o tipo de discurso que era usado pelas fontes nacionais que estavam apoiantes de Dom Pedro estavam claramente a favorecer esse lado. Apesar das fontes que estavam dos diferentes oficiais que também estavam do lado de Dom Pedro, a escrita inglesa é sempre um pouco mais afastada. Nunca é tão distanciada.
que é normal. E eu tenho verificado com a escrita inglesa que apesar de tudo, consegue manter muita objetividade naquilo que são as narrativas do teatro de operações. Portanto, a parte No fundo eles também não tomam propriamente um partido e isso ajuda bastante. Enquanto Sim. em Portugal se toma partidos, quando se está a escrever, quem está de fora a partida não toma partido. É verdade, Paulo, porque desde que eu comecei já a ler, isto era para ser o meu tema de pós-doc, não sei se ainda farei de pós-doc ou não, mas eu notava que havia uma certa coerência de discurso a nível da descrição de teatro de operações, portanto, não havendo essa disparidade, essa narrativa acaba por conduzir a descrições que não aparecem na portuguesa. E é isso que tu estás a dizer, é o distanciamento. Apesar de serem do exército de Dom Pedro, eles mantêm um certo distanciamento. Não sei se há ou não deixa de haver um envolvimento ideológico, mas eles estão ali para cumprir uma determinada tipo de missão e alguns até são pagos. Portanto, isso aí. Mas então entramos àquilo que é voltamos a revisitar o Cerco do Porto, mas desta vez eu vou é uma das vantagens do Zoom. Do Zoom, exatamente. Nós podemos passar. Não tínhamos imagem. Aliás, estávamos a iniciar, isto já foi há uns quilos do Sérgio atrás. Exatamente. Não é mensurável em tempo, é mensurável em quilos. Em quilos, é verdade. E hoje vamos, se calhar, se não falarmos tanto sobre o Cerco do Porto como falámos nesse programa, o que as pessoas podem fazer é uma espécie de pudim. Vão buscar o número 4 e juntam a este, ou vem o 4 e vem este, vem a ilustração que faltava, é uma sugestão. Na CIA estava particularmente inspirado, mas isto começa bem com uma gravura icónica daquilo que definia a Guerra Civil, que apareceu num jornal francês, que é o Ksks. É mesmo o Ksks de atiçar os cães. Porquê? Porque mostra aqui o Dom Pedro claramente apoiado por o John Bull, que também não é propriamente ou totalmente verdade, nem toda a Inglaterra apoiava a causa liberal. Havia uma Inglaterra conservadora que preferia simpatizar, apesar de não apoiar claramente a causa de Dom Miguel. E depois, do outro lado, uma figura que representa um pouco a Rússia, aliás, representa uma Rússia, uma Áustria absolutistas. Nós começamos bem, aliás, este está em automático, que nos permite ir falando, está-me a poupar o dedo. Temos aqui uma citação do professor Dr. Francisco Ribeiro da Silva, que falávamos há bocadinho em off, e que diz aqui que o longo século XIX foi tempo de afirmação e confirmação do protagonismo de agentes do Porto, numa reconstrução do país que, de repente, mercê de agentes e forças externas, veio interrompido um período promissor de pujança económica que vinha da centúria anterior. Aqui o professor Ribeiro da Silva, isto obviamente faz parte de todo um contexto, de uma visão muito mais ampla que estava publicada. Preciso ver que tudo isto vem das guerras peninsulares, vem das invasões francesas. Exatamente. As forças externas eram os ingleses e os franceses, não é? Aqui. Quer dizer, isto aquilo que se considera a política de blocos atual, em que havia uma influência, por exemplo, na Guerra Fria do bloco ocidental e do bloco oriental, ou seja, Estados Unidos e União Soviética. Nesta altura, os blocos geopolíticos também se interessavam pelo que acontecia nos poderes periféricos, como eram Portugal e Espanha, e neste caso ainda era a França e a Inglaterra, mas já não só a França e a Inglaterra, já havia interesse dos austríacos, dos russos, porque também a Europa estava redesenhada depois das guerras napoleónicas e estava-se a redesenhar. Porque este período é o redesenhar da Europa. Ela está a ser retraçada toda de novo, os poderes centrais, as revoluções liberais na Europa. Ela está a caminhar, este período de 1830, que nós valorizamos muito e estamos a valorizar porque nos diz respeito, porque é o Cerco do Porto e as guerras liberais, e durante muito tempo foi um tema tabu porque era uma guerra civil e era um tema fraturante, e hoje em dia temos situações muito mais fraturantes do que falar da guerra civil, mas a verdade é que está a levar a um dos períodos mais importantes da história da Europa, que são as revoluções de 1848, que nós também, por acaso, antecipámos, e anda aqui prometida há que tempos, a Guerra da Patuleia, que é um ano antes, e quase pelos mesmos, não será bem pelos mesmos motivos, mas quer dizer, também é uma guerra que indicia determinado tipo de situações que se vão passar na Europa de 1848, na Itália, na Áustria, nos Estados alemães, portanto é a chamada Primavera dos Povos. Não, é? Não somos assim, no fundo não éramos tão periféricos. Não, nestas não éramos. situações até fomos pioneiros em muitas coisas.
Aliás, o João Paulo está aqui, que não nos Sim. deixa mentir, e até vou passar para o slide que ele gosta, que é o 24 de agosto, que é a praia dele. O 24 de agosto, e depois todo o processo liberal, até à Convenção de Évora-Monte, não foi um conflito ignorado na imprensa europeia. Havia a chamada questão portuguesa. Não é verdade, GP? A imprensa europeia tratava a questão portuguesa. Sim, tratava muito a questão portuguesa e, neste caso, os próprios elementos do Sinédrio usavam muito a imprensa, especialmente a imprensa inglesa, como troca de mensagens. Vamos simplesmente dizer que próprio dia, o 24 de agosto, quando foi decidido que era nesse dia, que foi decidido no dia anterior, que é amanhã que vamos avançar, 2-3 semanas antes do dia 24 de agosto, a própria revolta esteve, passa a expressão, em banho-maria. Não era nada muito certo com que se iria avançar. E a voz em como que vamos avançar foi efetivamente transmitida através de jornais, de revistas, especialmente de imprensa inglesa. Eles utilizavam muito essa imprensa. E o que está na gênese do Sinédrio não é nada mais, nada menos do que a imprensa que chegava a Portugal através da vizinha Espanha. Porque o pretexto inicial que foi usado para a criação do Sinédrio, sim, podemos dizer que foi um movimento posterior ao enforcamento de Gomes Ferreira de Andrade, mas também pode-se dizer que inicialmente era para observar quais eram as movimentações, tanto militares como políticas, que aconteciam na vizinha Espanha. O Sinédrio queria muito compreender se Portugal poderia sofrer novamente uma invasão. Neste caso, Claro. é que posteriormente, ao longo de... creio que a palavra mais certa até seja mesmo recrutamentos, porque os membros do Sinédrio, os seus membros fundadores, fizeram efetivamente uma propaganda muito mais, não quero dizer secreta, mas possivelmente mais discreta que Gomes Ferreira de Andrade, e para isso utilizou muito, mas mesmo muito a imprensa. Foi até mesmo um dos seus principais meios de divulgação da sua mensagem. Agora, claro, muito mais discreta. Porque muitos deles usavam uma espécie de, não se pode dizer código, mas... Uma linguagem específica para ser Exatamente. entendida, assim. Por exemplo, quando foi dado o sinal verde porque houve ali uma altura em que as tropas que estavam estacionadas na cidade do Porto, a sua guarnição, a artilharia, foi destacada para Peniche. Então todos pensaram que novamente iria acontecer o que aconteceu há poucos anos, em 1917, com Gomes Ferreira de Andrade. Então, a mensagem enquanto que em Portugal, no 25 de Abril, temos as duas músicas, neste caso, no 1920, foi uma simples mensagem que é: o barco navega para Bom Porto. Exato. Ou seja, estas simples palavras que a quem está a ler não significa nada. Claro. É como diz a expressão, para bom entendedor, meia palavra basta. E Exato. aqui é um bom exemplo. O apoio militar, que se formos pensar, foi simplesmente fulcral para a revolta de 1820 poder acontecer. Sem o apoio das principais unidades da própria cidade do Porto e mesmo das guarnições do norte do país, sem o apoio delas, esta revolta nunca na vida podia acontecer. Era simplesmente impensável. Exato. Quem diz neste caso, este pronunciamento militar, que não se pode dizer que foi uma revolta, foi um pronunciamento militar, é o termo que se deve de utilizar, que tanto aconteceu neste como aconteceu em posteriores pronunciamentos militares, em outras revoltas. O exército sempre teve uma mão muito vincada neste tipo de operações. Sim. Aliás, porque se voltarmos aqui atrás um bocadinho, nós vemos que aqui há duas figuras. Temos aqui o José da Silva Carvalho, que faz parte de todo o elemento civilista do Sinédrio, mas temos aqui dois dos elementos fundamentais, que são do quartel de Santo Ovídio, precisamente, que é o Sebastião Drago Brito Cabreiro da Artilharia 4 e o Bernardo Castro Pulver de Infantaria 18, que são, aliás, as duas unidades que estão sediadas ao quartel de Santo Ovídio, que permitem dar o suporte militar, que senão era impossível. Quer dizer, é o suporte militar e não só, conter, são unidades de linha que têm a oportunidade de conter, até porque há regimentos de milícias que também tomam o partido dos vintistas, porque é o tal conflito entre a questão civilista que realmente propugna pela Constituição, como tu bem puseste na tua tese,
mas por outro lado a questão militar é que todos estes homens estavam a ser preteridos pelos ingleses, mesmo no que dizia respeito aos regimentos de milícias, porque muitos tinham também postos no exército de primeira linha. Portanto, o apoio do exército não foi logo inicial, porque tinha havido mais experiências com o Gomes Freire, não é? Como sabes. Portanto, isto não foi um processo, como tu dizes, até uns dias antes esteve um bocadinho em banho-maria, não é? Até mesmo se o professor me permite acrescentar, eu, pelo que eu pude contabilizar, pelo menos, foram 6 regimentos de infantaria, 4 batalhões de caçadores, 1 regimento de artilharia, o próprio corpo da Polícia do Porto, as milícias da Maia, da Feira, do Porto e todas as tropas de linhas de Trás-os-Montes. Ora, pelo menos foram estas as unidades militares, vamos chamar assim, que fizeram um pronunciamento. Agora é importante dizer este nome. Todas estas unidades tiveram sob o comando de Gaspar Teixeira. E depois onde é que ele vai estar? Exatamente. Onde é que ele vai estar? Que daqui a pouco já dizemos. Nós estamos a ver na imagem, já agora porque a aparência é importante, é o aspecto que tinham os militares à altura de 1820, ainda é o aspecto que trazem da Guerra Peninsular, salvo alguns pormenores. Podemos dizer que os oficiais tinham começado a usar as barretinas de topo de sino, as tropas de linha ainda vinham com as barretinas do período da Guerra Peninsular. Por acaso penso que este pertence ao corpo de granadeiros de infantaria, porque tem a granada. Se nós andarmos aqui a ver, ainda usam um mosquete de pederneira, são tropas à sua época, e isto é a aparência que vão ter, né, durante de 1820 até ao final da Guerra Civil. Portanto, 33, 34, eu aqui pus 33, devia ter posto 34, é que 34 já vem o novo plano de uniformes. Não é propriamente um período para se estar a inovar em termos estéticos. Não se consegue. Não dá. Há algumas inovações, de facto, a nível dos oficiais, porque é muito mais limitado. Claro que isto não é uma única explicação. Já que temos estas imagens aqui, eu vou deixar só aqui uma sugestão. Eu estou a fazer doutoramento, o meu tema de doutoramento é a recriação histórica no período napoleónico. Eu ia deixar aqui uma sugestão a quem faz recriação histórica para dedicar-se a fazer recriação histórica da revolta em 1920, 1820. Do cerco de 1820, sim, do cerco do Porto, da Guerra Civil, porque há aqui algumas diferenças que são interessantes. Que não são assim tão flagrantes, mas é... Exatamente, e o Porto pode-se juntar a Almeida, pode-se juntar ao Vimeiro, não sei, fica aqui uma ideia, não é? É o Paulo já a prospectar, gostei do termo, para a sua tese de doutoramento. E muito bem. Exatamente. Isto é um veículo promotor de projetos. Acho que era muito mais interessante do que em todas as aldeias que muitas vezes acontecem por Portugal e fora, é só feiras medievais. Exatamente. Elas também têm que existir, porque é o ganha-pão de muita gente. E agora esta é uma situação particularmente crítica e não deixamos de ter essa solidariedade para quem ganhava a vida com isso e neste momento já isso. Não, mas aqui estamos a falar mesmo de uma questão, é porque há a recriação napoleónica e depois há um corte. Sim. E isto é logo a seguir, não é assim tão desfasado em termos temporais. Não é. E, por exemplo, aqui um Porto, fazer algo... Uma evocação. Exatamente, que se assemelha ao que se faz em Almeida, no Porto, ia ter, não neste período, não é? Mas num período com mais gente, ia ter uma visibilidade, ia ter uma projeção incrível. Se me permites dar uma sugestão, acho que do Cerco do Porto, se fizéssemos a Batalha de 29 de Setembro, que é pela Rua do Heroísmo, era algo fantástico. Se fosse a tomada da Serra do Pilar, era delicioso. Então, sim, só que tem um problema, a Serra do Pilar nunca foi tomada. Exatamente. Não pela parte foi ocupada basicamente pelas tropas liberais. Exato, era essa parte que eu estava a falar, ou seja, a parte dos liberais tomarem a Serra do Pilar. Exato. Agora estamos aqui a ver, exatamente. Nós estamos aqui a seguir agora, vamos seguindo assim o nosso slide, porque hoje é mais um slideshow que convidamos depois para acompanhar o programa 4, ou seja, recuperem o número 4 da Hora de Ares. Temos aqui a imagem que também é a capa deste slideshow, que é o que é os irmãos desavindos, e a senhora Dona Maria da Glória, filha de Dom Pedro,
que acabará por ficar no trono de Portugal, como Dona Maria II, e que era o elo de ligação entre todos os liberais que tinham tudo menos de comuns que os outros. Havia à esquerda, havia à direita, cartistas. Exato. Eu neste caso até vos pergunto, porque vocês estão mais dentro deste assunto do que eu. Dentro dos miguelistas, ela também não era um elemento de união? Ou era só entre os pedristas, os liberais, que pronto, os liberais todos concordavam que ela que devia ser rainha, não é? Alguns tinham algumas reticências com o Dom Pedro. Eu penso que aqui no caso dos miguelistas ou legitimistas, e aqui pode-se pôr a questão da legitimidade de facto do Dom Miguel. Sim. Isto quando é guerra civil, quer dizer, tem que se deixar de ter um pouco os hábitos que se tinha há 100 anos. Tem que se ver os dois lados da barreira, porque assistem tantas razões para ser Dona Maria II a ser herdeira do trono, como haveria por outras sucessões dinásticas o seu Dom Miguel ser o herdeiro do trono. Isto aqui tem a ver com concepções que se... É que aqui temos duas situações que entram em conflito. Uma é a questão política, que é o constitucionalismo, seja moderado ou seja radical, como o vintista, e do outro lado o conservadorismo, que não tem necessariamente de ser miguelista. Há muitos conservadores que não se revêem no Dom Miguel, mas também não se revêem no constitucionalismo. Há muitos liberais que não suportam o Dom Pedro. Exato, eu acho a Dona Maria uma figura tão conciliadora, uma rainha tão... Ela vai ser conciliadora, vai tentar conciliar de facto. Mas é muito jovem nesta altura. Não sabia se os miguelistas... Ela depois acabou por fazer parte de um trato, mas não sei. Mas normalmente os legitimistas, por oposição a Dom Pedro, seguiam fielmente Dom Miguel. Dom Miguel controlava uma boa parte do país. E vai controlar uma boa parte do país durante muito tempo, mesmo depois da concessão de Evramonte. Exato. E, portanto, a parte miguelista era mais unida na figura de Dom Miguel do que os liberais na figura de Dom Pedro. Exatamente, porque na minha opinião, o que colava, o que era o elemento aglutinador dos liberais era mesmo a ser Dona Maria, não era o ser Dom Pedro. Sim, de maneira nenhuma. Dom Pedro não era uma figura consensual entre os próprios liberais. Até mesmo que muito da parte da facção, vamos dizer, miguelista ou absolutista, e muito dentro da facção que estava da parte liberal, muitos deles tinham quesílias com Dom Pedro pelo facto de Dom Pedro ter ficado imperador do Brasil. Okay. Muitos deles ficaram ressentidos pelo facto de Dom Pedro ter feito... Pode-se dizer que sim, ele tenha feito a independência do Brasil. Mas não foi sozinho, é isso muito que se esquece. Tu chegaste a falar que foi o pai dele. Sim, eu digo muito facilmente que Dom Pedro pode ter sido o primeiro imperador do Brasil, mas só o fez e só o conseguiu muito através do apoio do seu pai. Exatamente. Porque Dom João VI foi uma figura incontestável e muitas vezes é ofuscado pela sua mulher, a Rainha Carlota Joaquina, que tem outro ponto, que Dom Miguel trazia para o seu seio muitos apoiantes, mas não era ele que os trazia. Era a mãe. Era a mãe, a Rainha Dona Carlota Joaquina, era sem dúvida uma mestre na parte de trazer apoios para o seu filho, neste caso Dom Miguel. Aqueles espanhóis absolutistas todos. Por exemplo. Sim. Por exemplo. Até mesmo com a Belfastada, quando as tropas vão por Espanha para depois embarcarem nos navios para irem posteriormente para a Inglaterra, todo o armamento que é apanhado é devolvido a Portugal. Pois. Exato. E vamos dizer que não é só devolvido aos liberais, como é lógico. Exato. Ela a manobrar nas sombras. Há sempre uma mulher em alguma coisa, é verdade. Sim, por vezes nas sombras, outras vezes não tanto. Sim. Porque pode-se, ok, agora sim, vou estar se calhar a apontar um bocado os dedos, mas estudos mais recentes também dizem que Dom João VI foi envenenado. Ora, sim, isso aí já entra um bocado no campo da especulação. É muito especulativo. Exatamente. Não temos forma de lhe fazer uma autópsia para saber se ele foi envenenado ou não. Não, houve uma autópsia feita, salvo erro, há 2-3 anos, que ele tinha níveis de... De arsénico,
muito mais elevados do que seriam normais num corpo Expectáveis, humano. claro. Exatamente por isso. Chegou-se à conclusão que ele sim morreu através de envenenamento. É assim, eu estou a dizer segundo a autópsia, claro. Sim, Agora, sim. quem é que envenenou? Aí Pois. já se pode fazer muitas outras perguntas. Isso é muita especulação. Agora, Exatamente. retornando àquilo, à sequência, nós estamos aqui a ver os dois irmãos desavindos, exatamente. Curiosamente aqui Dom Pedro com já mais faustoso que qualquer Está normal. muito faustoso, era o que eu estava a pensar. Sim. Muito mais faustoso que qualquer normal, aparecendo nos seus quadros, na sua iconografia, e de facto são duas figuras que eu não sei se serão totalmente estudadas. Porque não há santos nem pecadores, como eu digo, como eu me repito muitas vezes, isto é uma área de cinzentos, de uma bruma histórica que tem que ser, ainda está muito densa, e talvez o Sr. Dom Pedro não chega a ser consensual, nunca chegará a ser consensual como foi o Dom Miguel. Eu não sou miguelista. Exatamente. Mas Dom Miguel era uma figura muito consensual. O que havia muitas divisões internas não era à volta da figura de Dom Miguel, era à volta dos pequenos poderes à volta de Dom Miguel, como o caso dos seus generais, que queriam ter pequenos poderes, mas a fidelidade a Dom Miguel não a discutiam. Aqui é uma coisa que o trabalho de João trouxe, que é essa questão e deixa a porta aberta a muita gente para tentar perceber melhor quem é o Dom Miguel, porque nós, o Pedro, acho que conhecemos minimamente bem, mas o Miguel ainda está assim muito... Mas mesmo assim eu pergunto-me se conheceremos realmente Dom Muito Pedro, Pedro. sim. Porque, sim, o professor Eugênio Santos conhece muito bem a figura de Dom Pedro e a figura está superiormente estudada. Por acaso já entramos no Teatro de Operações do Atlântico, vamos começar a guerra, mas é muito aquela questão da Marquesa de Santos, etc. Mas um retrato psicológico, mas é sem dúvida, o Sr. Dom Pedro está estudado que pode dar origem a novos estudos laterais. O Sr. Dom Miguel não está. Quer dizer, estará até ao ponto em que se pode estar. Mas Sim. E o seu arquivo pessoal, por exemplo? Alguma vez foi estudado? Onde é que ele está? Até mesmo que é preciso ponderar que esta parte de Dom Pedro e Dom Miguel é clara analogia que se faz sempre, que é a história escrita pelos vencedores. Exatamente. Aqui é um claro exemplo. Ora, até mesmo eu até lançava um outro desafio, que é: qual é que seria a relação entre Dom Pedro e Dom Miguel? Exato. Nós imagino que era ótima. Estão a ver o que é que dá não planear o script. É que eu estou a passar um slide que não está a bater nada com o que a gente está a dizer. Ok, isto não é para cortar, porque já é a espontaneidade deste programa. Mas já agora que as pessoas que estão a ver também, voltou para trás, isto é mesmo genuíno e original. É muito complicado ter PowerPoints em automático e depois não saber tirá-lo. Mas temos aqui temos aqui neste quadro, e isto é para as pessoas que não estão a ouvir, mas temos aqui um quadro que descreve, vão ver ao YouTube, todo o processo que vai desde a revolta de 22 de junho de 1828 que se dá no continente e nos Açores, e que em 29 resulta nas execuções do Porto, dos Mártires da Liberdade, uma expedição aos Açores que fracassa a 6 de janeiro de 29 porque está lá a esquadra inglesa e bloqueia, uma expedição realista que vai aos Açores que fracassa em agosto do mesmo ano, porque está lá a esquadra inglesa e bloqueia, até que finalmente os liberais conseguem tomar conta dos Açores a partir da Ilha Terceira, da sua base. Da terra do João Paulo. Da Angra do Heroísmo, não é? E deixem-me só mesmo dizer esta parte, que tal como foram atribuídos títulos à cidade do Porto, também a cidade da ilha da Angra do Heroísmo também recebeu. Neste caso, foi-lhe acrescentado o sempre constante. Exatamente. E muito é derivado exatamente. E a partir esta parte Açores, e a revolta de 1620. 1640. Exatamente. E digo-vos, é aqui, e é desses Açores, que depois vindos de França e vindos aos Açores, e às vezes omitindo os açorianos que vão incorporados no Exército Liberal, que ainda são umas largas centenas, que temos esta gravura alemã,
que eu e o João Paulo e o Paulo, do que temos visto em iconografia, achamos que é que melhor traduz o caos. É especialmente por causa do cão. Nós Nós gostamos muito temos um daquele carinho especial pelo Basset. cão. Eu acho que é um Basset que está ali. É qualquer coisa. É que a gravura mostra italianos, mostra alemães e mostra ingleses. Mostra precisamente as tropas estrangeiras e não só, o tipo de embarcação que está nas descrições. Esta gravura alemã é extremamente precisa, ao contrário da que vem a seguir. Esta não tem romantização nenhuma, quer dizer, o tipo de desenho, obviamente, é da época. Agora, olhamos para esta, que é uma gravura Tudo muito portuguesa. ordenado. A esquadra nunca poderia ter ficado assim, porque senão nunca Não mais cabia, acabava. não cabia. No Não sítio dá. não cabia isto. Isto Era impensável. estendia-se. Exatamente. Há Eu toda só pensava no coitado do rapaz que estaria na última. Exatamente, chegava lá no dia 9 à praia. Portanto, Boa sorte. e não só, se a esquadra miguelista aqui aparecesse, desbastava da maneira como está representado. Porquê é que temos aqui a esquadra concentrada? Porque é a velha técnica de tentar contar a história num espaço apertado. E temos aquela figura ali muito, muito pia, muito portuguesa. Exatamente. Tem que haver sempre ali uma figura muito pia. E depois há aquela questão, que esta gravura portuguesa é que há uma certa refrega historiográfica sobre quem pegou primeiro quem trouxe a bandeira constitucional para a praia. Uns dizem, os ingleses reclamam que foram eles, pelas mãos na altura, Major Charles Shaw, do Batalhão de Marinha, que era o escocês doido, e outros dizem que foi os portugueses. Portanto, já aí já começa a confusão sobre quem é que espetou a bandeira na praia, na Arnosa de Pampelino. Depois, e apesar de ter muito valor simbólico, é espetar uma bandeira e nem isso chega aos consensos. Não é? Faz lembrar a ida à Lua, não é? O espetar a bandeira é marcando território. Essa sabemos quem foi, porque estava lá uma acebelada a filmar. Exatamente. Pois. Nós também vemos aqui o desembarque que vem da zona de Mindelo, Arnaldo de Pampelino, eu aqui a ter-me a dizer é a faixa costeira, vem para o Porto e incompreensivelmente o exército legitimista ou miguelista retira para o sul do Douro, o que também possivelmente não conta é que os 8.300 homens, 7.500 nas contas dos portugueses, 8.300 nas contas dos ingleses, que é outra questão que eu tenho vindo a pensar, onde é que estão metidos os 600 que faltam. Pode haver um desencontro de datas, podem ter ficado 600 logo a seguir. Pode estar aí a questão. E os ingleses estão a fazer as contas, ou seja, por somatório, que se fazem, eu vou voltar atrás com a licença dos presentes. Uma das coisas que o Estado-Maior Dom Pedro faz é qual é a sustentabilidade de estar na cidade e faz os reconhecimentos a Ponte Ferreira, a Penafiel e a Souto Redondo, às alturas de Grijó. Isto foi mesmo para ver se tinha condições de ficar porque, durante algumas semanas a ideia era de voltar a embarcar as tropas todas de volta para os Açores, porque não se sabia bem da sustentabilidade da possibilidade de ficar no Porto. Sim, porque a superioridade numérica da parte miguelista, e vamos simplesmente dizer que ainda não tinham chegado as forças totais da parte miguelista, eram avassaladoras. Mas era uma diferença de cerca de 13 a 18 mil homens, eu não tenho certeza, para os 7.500, 8.300. Aqui deve ter havido algum bluff ou alguma desinformação que chegou ao exército miguelista. Mas lá está. E eles temeram. Urge fazer a leitura tática e estratégica do teatro de operações à luz de agora para se perceber isto. Não é? Compreender, por exemplo, os quadros de forças como estão aqui representados e ter uma coisa em conta. No início do processo, de facto, as tropas miguelistas eram em número superior às tropas de Dom Pedro. No início do processo, mesmo que tenham sido 18 mil homens reunindo as tropas de guarnição e as tropas dos regimentos de milícias e de ordenanças, mas vamos pelos 13 mil, e as pessoas dirão, 13 mil para 8.300... Não, é muito homem. É uma superioridade numérica, mas é preciso contar que pelo menos uma boa parte do exército de Dom Pedro são veteranos. São homens experimentados, são estrangeiros, mas não são só estrangeiros, a questão não é essa. É que são homens com experiência de guerra, inclusive experiência de guerra cá, porque os que tinham mais de 40 anos, uma boa parte deles tinham estado cá durante a Guerra Peninsular, até se, quer dizer, possivelmente estarem lados diferentes da barricada, porque
se fosse o batalhão de marinha, que eram ingleses, e o batalhão de atiradores portugueses, que eram franceses e belgas, que se calhar alguns andaram de frente a frente sem dar conta no saco. Outros tinham da campanha da Argélia. Portanto, isto é preciso contar com esses fatores. E as tropas, possivelmente as tropas miguelistas, e o general Santa Marta e o general Povas, que está aqui o general Santa Marta a representar, também sabiam das limitações que tinham de ter tropas que não estariam sequer tão bem preparadas. Ele não podia contar 100% com as tropas de milícia. Os regimentos de milícia não tinham uma segurança muito grande para um enfrentamento em batalha campal. Por acaso isto vai degenerar num teatro de operações de cerco. Mas as coisas lá embaixo no sul vão andar muito mais... Por isso é que eu dizia, há bocadinho em conversa fora do... digamos assim, em conversa de off, que as operações no sul do país, essas vão ser muito complicadas porque é um enfrentamento campal, são tropas em confronto em campo aberto. Isso vai exigir um profissionalismo e um sangue frio que às vezes um cerco não tem. Quer dizer, exigia às tropas miguelistas quando carregavam em direção às estacarias. E aí, meus amigos, só vos digo, os ingleses são unânimes em reconhecer a valentia das tropas de Dom Miguel. É que é uma coisa que é impressionante em cerca de 10 a 12 narrativas que eu conheça, são unânimes em reconhecer as tropas de Dom Miguel eram extremamente corajosas. Ou seja, a tática podia não ser a melhor, podiam ser mal comandados. O ser mal comandado não quer dizer que o comandante seja um cobarde. Podem não ter faltar-lhe o je ne sais quoi, o savoir-faire, mas eles reconheciam unanimemente a valentia das tropas de Dom Miguel que vinham morrer junto às estacarias. Quer dizer, está aqui muita coisa que pode ser desenvolvida, pode ser dita, a história está por contar, foi contada de uma determinada forma. Eu volto a dizer, isto dá, como o bicentenário vai até 2032, os nossos sucessores, quer dizer, vocês ainda estão em boa idade, eu é que já não sei se estarei, de dar continuidade a estas questões, porque depois temos aqui as figuras, temos aqui duas figuras centrais, eu volto atrás, peço desculpa, isto deve ser vertiginoso, vai ser um hora de viagem vertiginoso, que vai atrás, vai à frente, mas a Guerra Civil também foi assim, portanto estou um bocado a fazer um bocadinho de recriação destas circunstâncias, é que temos aqui uma figura que Dom Pedro não podia, não suportava, que era o Marechal Saldanha, e que vai ter que deixar vir para o Porto. O Marechal Saldanha era um radical vintista, digamos assim. Quer dizer, era um radical para si próprio. Se é vintista, se é cartista, é um homem muito para si próprio, da sua personalidade. E depois temos uma pessoa, temos aqui um outro homem, que é o Duque da Terceira, muito fiel a Dom Pedro, mas depois é desiludido pelo próprio Dom Pedro, quando lhe retira o comando das tropas. Não é? E faz quando Vila Flor, depois Duque da Terceira, primeiro é quando Vila Flor, e para o compensar mandou fazer a expedição para o Algarve, para tomar Lisboa. Foi uma forma de compensar, porque ele retira-lhe o comando para dar precisamente ao Saldanha. Mas o Saldanha é que vai fazer a diferença no cerco. A diferença com quem? Com as tropas estrangeiras, por exemplo, as tropas francesas que nós estamos aqui a ver no slideshow, que possivelmente vinham com o seu fardamento original francês, com estas calças vermelhas que tinham sido estreadas na Argélia. Isto eram tropas que, por exemplo, que se eram os veteranos da Argélia, que já por sua vez, alguns ali já tinha sido formada a Legião Estrangeira na Argélia, não quer dizer que tivessem vindo elementos da Legião Estrangeira para Portugal, não. Irão mais tarde para a França vão sempre, para a Espanha, para determinados contingentes nas guerras carlistas, mas os franceses eram homens extremamente experimentados na guerra. Os belgas, mais ou menos, embora a narrativa belga costume dizer que foi ótimo mandar os seus soldados ou tropas belgas para Portugal porque as prisões de Bruxelas ficaram vazias. Era tudo boa gente. Tudo boa gente, era incrível. Não, se calhar estamos a pensar é que um combatente nesta época não tem segurança social, não tem reforma. Ou seja, quando era desmobilizado, muitos caíam na vida do crime. Sim, por isso estamos a falar de homens com experiência de guerra que estão a viver, ou eram mendigos, ou tinham posses, que era um bocado difícil, ou dedicavam-se ao crime.
Portanto, isso já não estranha tanto, não é algo tão estranho, pensar, foram os ladrões e os carteiristas os assassinos. É preciso pensar que esses criminosos, muitos deles lutaram pela liberdade dos belgas, para a formação do Estado belga. E alguns outros são românticos, como os italianos que vêm para cá, que vêm fugidos, já falei isto em vários sítios. Sim. Os ingleses também, os ingleses são os que acredito que vêm um bocadinho estão a meio soldo, precisam completar os seus magros rendimentos, vêm para Portugal esperando receber, mas a história começa a dizer-nos que não receberam rigorosamente quase nada, não é? E depois também temos os nossos, temos por exemplo o batalhão académico, que eu agora pus aqui batalhão académico, aparece muito essa referência, mas começa-me a aparecer mais referência à companhia de académicos. Portanto, há que tentar avaliar realmente qual é a verdadeira dimensão dos académicos, porque isto é um corpo de tropas que são tudo rapazes, que vêm sobretudo da Universidade de Coimbra, logicamente. Uma parte das vezes vão ser aqui no Porto, vão ser adstritos às baterias de artilharia, porque têm estudos, basicamente conseguem, muitos deles têm literacia para assumir alguém perguntar, mas se algum deles fosse de letras, mas pelo menos conseguia perceber os números, conseguia perceber os cálculos minimamente os cálculos de uma tábua de tiro, de uma peça de artilharia. Portanto, eram homens com instrução e foram divididos, a certa altura a companhia foi quase partida também, como ao Batalhão Sagrado, que também chegou lá e foi completamente partido o Batalhão Sagrado, que era composto só de oficiais, que era a figura anterior. Para quê? Esses oficiais do Batalhão Sagrado foram comandar o quê? Esta imagem que estamos aqui agora a ver, dos batalhões formados dentro da cidade do Porto. Batalhões que, vamos ver, é um bocado eufemístico. Algumas chamavam-lhe batalhões porque era uma questão de... Mas às vezes o efetivo não chegava um pouco mais ultrapassável que uma companhia, mas ficava bem dizer batalhão. Batalhões móveis, que eram os que se podiam deslocar no país, batalhões fixos, que eram os que ficavam dentro da cidade, ou que não era suposto deslocarem-se em teatros de operações para fora da cidade do Porto, caso se levantasse o cerco. Portanto, vamos ter as duas situações. E são homens que tinham várias profissões, desde artesãos, portanto, vários níveis sociais. Isto tudo porque no dia 29 de setembro o general Gaspar Teixeira Lacerda comete o erro de dizer, isto possivelmente com a ordem de Dom Miguel, do qual vemos aqui alguns exemplares, algumas aguarelas do Coronel Ribeiro Artur. As tropas de Dom Miguel tinham mais esta aparência, embora pouco se distinguisse um exército do outro, a não ser pelos estrangeiros. Mas o Gaspar, há bocado o Paulo falava do general Gaspar Teixeira Lacerda, que esteve no movimento vintista, e agora está a comandar o total, quase o total das tropas miguelistas à volta do Porto. Quer dizer, ele comete o erro, eu acho que comete o erro, que se até setembro os portuenses estiveram um pouco na dúvida, na mobilização em massa. Isso tem a ver com a contagem de efetivos que eu fui fazendo. Eu pelo menos pessoalmente tentei ver essa contagem de efetivos e ela dispara a partir de setembro. É um português a dizer que a portugueses que podem saquear uma cidade habituada, se entrarem na cidade, podem saqueá-la durante 3 dias. Ora, se formos a pensar nos portuenses com mais de 30 anos, que eram crianças, outros até adolescentes e alguns mais bem adultos, eles vão pensar nos saques feitos pelos franceses durante a segunda invasão sob o comando do Soult. Sim. Portanto, aí decidiram vender cara à pele. Como quem decidiu vender cara à pele foram os homens do 3º Batalhão Móvel de Vila Nova de Gaia, os polacos da Serra. Que já sabemos, quer dizer, sabe-se que não são polacos, embora houvesse polacos no Exército Libertador, mas não eram muitos. Aliás, pensou-se em criar uma legião polaca na Bélgica ou em França, uma legião de polacos exilados que acabam por ficar disseminados, poucos, no Exército Libertador. Que era bom saber os nomes. Era uma das coisas muito interessantes, seria tentar resgatar os nomes, isso talvez seja uma tarefa quase impossível, identificar as nacionalidades, porque sabe-se de parte dos ingleses, sabe-se de parte dos franceses, dos belgas sabe-se também, mas identificar os italianos, os polacos, os alemães, porque isto vieram gente de toda a Europa que estava em Paris.
por exemplo, que estavam em França exilados, porque eles já eram próprios exilados liberais de outros poderes absolutos. Portanto, esta guerra civil, este cerco, vai movimentar estes românticos e alguns mercenários para esta aventura que começa no Porto. Uma aventura um bocadinho perigosa e sangrenta. Aqui, nesta ilustração, algo que nós desafiamos a um estudo, que é o papel da mulher no Cerco do Porto. Que é um papel estupidamente relevante. Essa de estupidamente, João Paulo, vou-te dizer, mas é verdade, temos que ser enfáticos. Mas é preciso dizer isto, porque o papel da mulher no Cerco do Porto, eu utilizei estupidamente, mesmo propósito que era mesmo para chocar e mesmo para chamar a atenção neste ponto. Exatamente. O papel da mulher no Cerco do Porto é super relevante. Exato. E é para conseguir chamar a atenção de o papel da mulher, sim, é relevante sempre, mas Sim. uma vez que estamos a falar do Cerco do Porto, no Cerco do Porto ele é super relevante e passa sempre a mensagem de os homens foram para a guerra, sim. Eles podiam estar, mas quem é que lhes dava de comida? Quem é que lhes fornecia os cartuchos? Quem é que lhes chegava às balas? Exatamente. E é muito por aí que devíamos estar. Por isso, professor, assim, o estupidamente foi mesmo para chocar, tal como o professor muitas vezes faz com o sangue e com a guerra, é muito por aí. Exato, é um booster. Os boosters do Sérgio com as amputações. Exatamente. Nós temos aqui do mestre Carlos Alberto Santos 2 pinturas. Uma delas está no Museu Militar de Porto, que é a da direita, que evoca o combate do Alta Bandeira. Claro que não está geograficamente bem colocado, porque o Alta Bandeira não se conseguia ver a Serra do Pilar desta forma. Não temos uma grande tradição de pintura de batalha na época, só existe uma pintura que está adstrita ao Museu Militar de Lisboa, que é do A.E. Hoffmann, que é a Batalha de Ponte Ferreira. Estas já são do século XX, do mestre Carlos Alberto Santos, mas que tentou retratar exatamente esta questão que acaba sempre por chocar, que é uma guerra civil. Uma guerra já é má, mas uma guerra civil é pior. Não vamos... Pode ser realmente o nosso objeto de estudo e que nos atrai, mas uma guerra civil é sempre uma coisa muito traumática. Não é? É que se divide-se... A divisão não é um corte a direito. Não, é pai contra filho, irmão contra irmão. É um corte serrilhado, se me permitem. É um corte serrilhado e muito sinuoso. Não é? Aliás, desafio as pessoas a ir ver, por exemplo, o mapa dos Estados Unidos a quando a guerra de secessão e vão ver que há estados divididos a meio. Não é um estado contra outro estado. Dos Estados Unidos, não é a Virgínia, temos o Maryland que está dividido a meio. O Arkansas está dividido a meio. Ou seja... As linhas até passavam por dentro das próprias casas para dividir. Quase. E se isto acontece nos Estados Unidos, quer dizer, aqui quase me atrevo a dizer que o Portugal e a Espanha, com as guerras carlistas, não é exceção. Não é? Aliás, porque a primeira guerra carlista quase começa em território português em 1834 e arrasta-se para 35. Mas a historiografia, até há pouco tempo, preferia só olhar para as guerras carlistas e não olhar para a nossa guerra civil, que é onde andava cá o general Rodil a perseguir, que era liberal, do espanhol, a perseguir as tropas do carlistas que tinham entrado aqui para apoiar Dom Miguel. Isto dá pano para mangas, isto se calhar no último programa. A importância, por exemplo, da Serra do Pilar, hoje, que podemos aqui ver, que é a famosa, o ataque de 14 de outubro, que tem, 14 de outubro que dá direito à toponímia, à rua 14 de outubro, em Vila Nova de Gaia, aqui perto do que é hoje a unidade de apoio do Comando Pessoal, o antigo Regimento de Artilharia 5, o Serra do Pilar, ou seja, desde 1834, que a Serra do Pilar foi feita praça de guerra de primeira classe pela Rainha Dona Maria II, e a partir daí teve sempre uma utilização militar ligada sempre à artilharia. Isto esteve presente em momentos, na Patuleia, esteve presente no 31 de Janeiro, esteve presente formou homens para seguirem para Flandres e para a África em 1914 e 18, esteve no 3 de fevereiro de 1927, portanto, é uma unidade com uma longa história, que agora já não está a servir o seu intento original, quer dizer, ao fim destes anos todos perdeu, digamos assim, a sua tradição para se tornar uma unidade de apoio, porque o Regimento de Artilharia 5 transitou para outro ponto do território. É uma pena, por vezes, não se perder-se estas tradições
a memória nunca se perde, a Serra do Pilar e a valentia destes homens, não é? Eu não sei se estão lá ainda, mas eles nós percebíamos que era artilharia porque eles tinham as peças. Ainda tem algumas. Ainda tem, eles tinham as peças expostas e nós víamos. Sim, faz parte do acervo, tem peças para quase todas as épocas, inclusive tinha lá um morteiro da época do cerco, um pequeno morteiro. E eles conseguiram artilhar a Serra do Pilar durante o cerco, porque depois acabo por apanhar registros ingleses é que tinham pelo menos 1 ou 2 peças de artilharia lá dentro, e pesada. Possivelmente foram tiradas de navios, enquanto foi tempo, retiraram-nas de algum navio da esquadra liberal e artilharam. Era a única maneira da Serra se defender da artilharia miguelista que estava praticamente postada em Gaia a cercá-la. Mas as pessoas se olharem com um pouco de atenção para estes slides, podem até fazer um stop para ver melhor, nós podemos ver o anel de ferro à volta do Porto. O dispositivo realista é que estamos a falar de 4 divisões com coluna móvel. Isto a certa altura estão de 30 a 40 mil homens. Estão cerca de 40 mil homens. Não são os 80 mil da propaganda. 80 mil era no Reino. Se calhar até poderia ir a 120 mil homens se reunissem as ordenanças e as guerrilhas. Agora aqui estão cerca de 40 mil homens à volta da cidade, a cercá-lo. Ou seja, uns não entram, os outros não saem e vice-versa. E isto todos os dias, bombardeamentos, todos os dias a tentar fechar, por exemplo, a Estrada do Ouro, tentar fechar o acesso pelo mar. Os miguelistas vão tentar fazer isso imensas vezes. E os liberais, inclusivamente os escoceses, isto é bem conhecido, o Estado-Maior Liberal decide mandar os ingleses e os escoceses aqui para a zona da Pasteleira, que era aqui o gargalo da cidade, porque se nós olharmos para estas linhas azuis, isto parece uma garrafa deitada onde o gargalo mais estreito é aqui, não é? E dentro do gargalo temos aqui um dos pontos críticos, que é a zona da Pasteleira, que é junto à estrada é um pouco acima da estrada da Estrada do Ouro, ou seja, da marginal do Rio atual, em que muitas vezes os miguelistas, a partir dos fortes do Crasto, da Ervilha e de Serralves, tentavam atacar as posições do Pinhal, as posições da Pasteleira, na altura Pasteleira. Há aqui uma coisa curiosa, que isto parece-nos, quem olha assim para estas ilustrações e para estes mapas pensa, isto era muito longe, isto não era muito longe, isto é muito perto, isto é pertíssimo uma coisa da outra. Quem tiver curiosidade agora pode-se meter no autocarro. Exatamente. 500 e ver isto tudo, é que o 500 faz este percurso. Exatamente, aliás, e percebe quão próximo era. Exatamente, isto nesta altura isto não está ligado ao Porto. Mas agora, quer dizer, isto é um percurso que até quase que se faz a pé. Aliás, há um trajeto do Porto Liberal que é para se fazer isto a pé. E estão a ver que estamos realmente na proximidade. Nós não temos a ideia da distância as distâncias esbatem-se. A ruptura, o ponto de ruptura, é o gambito. Isso acho que faz parte da jogada de xadrez, acho o gambito. Sim. É aliviar a pressão sobre o Porto. Aliviar a pressão sobre o Porto, simulando possivelmente um ataque sobre Lisboa, mas não, ainda ao Algarve, que é a expedição. Lá está, como o Saldanha vem em janeiro assumir o comando e Dom Pedro retira o comando, na prática o comando havia generais como o Solignac, que eram do Estado-Maior, mas o comando estava com o Duque de Vila-Flor. Com o Conde de Vila-Flor, depois Duque da Terceira. Sim. Ora, quem desbloqueia a situação, quem vem desbloquear, e quer dizer, isto não é a ineficácia do Conde de Vila-Flor, é que Saldanha é uma figura extremamente carismática e, digamos que, mediática. Portanto, qualquer coisinha que ele fizesse nas linhas era amplamente noticiada, e então Dom Pedro inteligentemente, ou alguém lhe diz, põe o Conde de Vila-Flor a comandar a expedição ao Algarve, que aliás, eu peço desculpa de ir só atrás, não esquecer que nesta altura se dá a Batalha Naval do Cabo São Vicente, que é uma batalha naval que já está estudada, já está publicada, que é uma batalha naval que já com o novo comandante da Frota Liberal e com a Frota Liberal renovada, o primeiro comandante tinha sido o Jorge Sartóris, mas que se despediu, foi-se embora, não gostou disto, e foi substituído pelo Crazy Napier, Charles Napier, que dizem que era um pouco louco, do género de gostar de tomar banho nu à meia-noite na praia, em pleno cerco, ou não sei bem onde. Portanto, era refrescante, certamente. Devia ser refrescante. A verdade é que ele utilizou, eu estive, há um livro, o livro dele tem a manobra que faz com os seus navios e é muito parecida com a manobra que o Nelson fez em Trafalgar
contra a frota franco-espanhola. Ora, a frota liberal era claramente inferior em tonelagem e consegue levar de vencida a frota miguelista, que não era necessariamente mal comandada, mas que estava agarrada ainda a velhos manuais, no Pomoceno. Mas isso acontece, desculpa interromper, isso acontece, é muito curioso, já a Invencível Armada sofreu o mesmo destino. Barcos de menor tonelagem conseguem levar a melhor sobre barcos de... Exatamente. E temos há agora aqui um padrão. Exatamente. E essa batalha é decisiva porque permite que o exército, que a força liberal, que são 2.500 homens, que ainda é muita gente que sai do Porto, mas se eles fazem isto é porque têm alguma certeza, é um jogo de risco, mas têm alguma certeza que desembarcar no Algarve, a questão era como é que vão atravessar o Alentejo, se vai haver curiosamente não vai haver muita resistência no Alentejo, até pelo contrário. Receberam alguns apoios. As tropas vão engrossar, até chegarem a Setúbal e atravessar para Lisboa. E é curioso porque as tropas liberais entram em Lisboa a 24 de julho de 33 e a notícia não chega logo ao Estado-Maior miguelista que está à volta do Porto e a 25 de julho, possivelmente sabendo, há uma urgência em levar a cabo o ataque de 25 de julho. Porquê? Porque quando a frota sai, e é evidente que os miguelistas veem a frota zarpar, que tiveram que levar as tropas para bordo, debaixo de fogo, não foi fácil embarcar 2.500 homens, imagino que tenha sido uma coisa um pouco complicada debaixo do fogo da artilharia miguelista. Obviamente que a artilharia miguelista não fazia fogo impunemente para o lado liberal, porque eles também respondiam, não é? Portanto, a frota estava ao largo e isto teve que andar ali um vai e vem de botes para levar os homens todos para bordo. Qual terá sido o primeiro pensamento do comando miguelista, o legitimista ou realista? Eles vão atacar Lisboa. Por acaso não iam atacar Lisboa. Aliás, eles passam ao largo de Lisboa e a frota de alto bordo miguelista zarpa atrás da frota liberal, que vai escoltar os navios de transporte que vão para o Algarve, a pensar que eles ainda iam dar a volta a ir a Lisboa. Portanto, eles vão a persegui-los até lá ao Cabo São Vicente pela costa alentejana abaixo. A frota miguelista se apercebe que eles não vão para Lisboa, eles vão entrar pela porta das traseiras. Mas isto, claro, a rapidez da informação nesta altura não é célere. E a 25 de julho de 1833 temos o ataque final ao Porto que falha. E Dom Miguel já nesta altura já não confiava nos seus generais portugueses, no Santa Marta, no Póvoas, no Lacerda, e manda vir um general francês, o Bourmont, à espera que ele faça um milagre. O Bourmont, que era um veterano da Argélia, tinha estado cá, também tinha feito parte dos exércitos napoleónicos, tinha estado em Portugal, não sei se na segunda invasão, penso que na terceira, não tenho a certeza, mas não conseguem. Nesta altura, apesar da cidade do Porto estar com menos de 2.500 homens, também são quase rapidamente substituídos por voluntários, que ainda conseguem chegar mais voluntários belgas, que tapam um bocado o buraco, passa a expressão, mais belgas, ou seja, mais uma série de prisões que ficaram vazias, mais a adesão de mais batalhões voluntários. Mas o ataque 25 de julho é magistralmente contido por uma jogada tática do Marechal Saldanha, que tinha o hábito de andar à noite, em vez de ficar metido no seu Estado-Maior, andava à noite a ver as linhas, tal como fazia Dom Pedro, diga-se de passagem. E ele apercebe-se, isto está na história com ou está na narrativa, ele apercebe-se do barulho dos rodados de artilharia dos miguelistas. E há qualquer coisa ali que o faz rapidamente convocar, penso eu, uma ação de urgência, um Estado-Maior, para quê? Para delinear que alguma coisa está para acontecer. E de facto é que ele consegue prever para onde é que vai ser a força do ataque do dia 25 de julho e faz uma manobra de dissimulação, de reforço de tropas, e eles conseguem conter tudo isto na zona do Vanzeler, Casa do Cônsul. Temos aqui, isto é quase toda aquela zona da Boa Vista, Casa da Música, por ali, toda aquela Rua 5 de Outubro, o cemitério o cemitério de Agramonte. É toda esta zona aqui que é hoje as grandes planícies, antigas planícies e quintas da Boa Vista, até Antunes Guimarães, por aí. Portanto, muito acima da Pasteleira, nesta área de o Vanzeler, o reduto a Quinta de Vanzeler,
ou dos Vanzeleurs era enorme. Parte dela, pelo menos, penso que abrangia as áreas que estão hoje ocupadas pela Casa da Música, só para ver a extensão que tinham estas propriedades e que estava fortemente defendida e que apanha um bocado os miguelistas de surpresa. Portanto, agora, efetivamente, o cerco só é levantado em agosto, porque é quando as tropas, isto não quer dizer que as tropas miguelistas tenham retirado de imediato, elas recuam para as suas posições, mas depois, quando começam a chegar as notícias de Lisboa, em que as tropas liberais estão-se a fincar, os 2.500 homens, que já não são 2.500 homens, porque há tropas, regimentos da guarnição de Lisboa que se juntam à Casa Liberal e que chegam mais reforços de fora, nessa altura o Dom Miguel e o exército que está à volta do Porto têm que retirar para ir para Lisboa, mas que nunca chegam a Lisboa, vão ficar em Santarém. Como uma cena ficou na terceira invasão francesa, aquilo parece que Santarém era o travão para qualquer força que tencionava atacar Lisboa, ficava ali a travar em Santarém, por qualquer razão. Mas isso já são as campanhas do sul do país que eu acho que também teremos que dar atenção em breve. Eu aí irei convidar uma pessoa que eu sei que trabalhou muito bem isso e espero que ela aceite, porque até publicou recentemente um livro sobre isso e gostaria muito que falasse das campanhas do Ribatejo, portanto, a Ceiceira, Almoster, Alcácer do Sal, Pernas, que já são outro teatro de operações. Portanto, eu agora monopolizei a conversa, já não deixei falar a ninguém, mas isto foi um bocado revisitar, mas com alguma imagem, este tema que nos vai acompanhando. Professora, deixe-me só fazer um apontamento, isto é mesmo uma opinião, que foi a partir dessa fase final do cerco, ou seja, quando já começa a haver uma clara supremacia sobre a facção liberal, a facção miguelista, absolutista, vamos dizer assim, que é a parte dos despojos da guerra, ou seja, a parte quando se começa a pegar fogo das diferentes batalhas aos armazéns de vinho do Porto. Ora, esse era o pagamento, supostamente, que deveria ser entregue aos ingleses e todas as outras, e há mais algumas fações, algumas nacionalidades que enquadravam os regimentos liberais, que iria ser esse o pagamento deles. Ou seja, quando há ali uma negociação entre a parte liberal e a parte absolutista sobre como é que vamos proceder agora aos despojos da guerra, vamos acertar contas, é extraordinariamente quando decidem não, isto não vai para ninguém, e neste caso a facção absolutista decide pegar fogo a alguns dos armazéns. Alguns dos armazéns, a maior parte deles... Inclusivamente os da Real Companhia dos Vinhos do Douro, ou Real Companhia Velha, tal como é conhecida, que aliás era dada como simpatizante da causa miguelista, portanto. Exatamente. Eu por acaso na fase final da minha dissertação, quando estive a reparar que os armazéns tinham sido, que pegaram fogo, a maior parte deles eram da Real Companhia Velha, vamos dizer assim. Alguns deles eram de proprietários singulares, mas que vendiam à Real Companhia Velha. Ou seja, alguns a maior parte dos que arderam foi os da Real Companhia Velha, mas também temos que dizer que eram os que tinham mais armazéns. Pois. E isso também é um estudo que deveria ser muito bem feito sobre que armazéns é que realmente que arderam e porquê que arderam. Será que foram... eu não sei se esses estudos já não estarão feitos, mas que deveriam ser republicados. Esta é a altura certa, porque há estudos que possivelmente estão feitos e estão esquecidos e que nós poderíamos considerar como estado da arte. Mas que estão em artigos, estão em atas de congresso. E se calhar, para além de incentivar as pessoas a estes temas, como a mulher, a questão económica dos vinhos, que eu penso que já foi estudada, mas que está esquecida em atas, era uma oportunidade também para as organizações irem repescar determinados artigos e nem digo livros, eu digo artigos, porque por muitas vezes há excelente informação que está em artigos e que está contida em livros de atas, que devia ser trazida outra vez à tona, porque o livro de atas é sempre importante, mas acaba um pouco de cair no esquecimento porque não entra muito no circuito comercial. Fica ali contido a quem é distribuir, não é literatura cinzenta, mas fica um pouco metido em bibliotecas. E temos pré-estudos que se não fossem os repositórios agora que felizmente digitalizam esses trabalhos, possivelmente ficavam esquecidos. Isto para não falar daquilo que é preciso revisitar.
nós estamos a chegar ao fim, penso que já estamos aqui outra vez com um tempo que o Kim nos vai dar na cabeça, mas pronto. O João Paulo, que é já alguém que colabora connosco, a equipa se calhar vai aumentar, estamos a aumentar uma equipa que é de 2 para 3, etc, colaborações regulares. Eu vou deixar aqui uma promessa de um trabalho que vem por aí, que o Sérgio vai orientar, que vai ser a verdadeira revelação em relação à guerra, ao cerco do Porto. Eu só digo isto, não digo mais nada. Que é um trabalho... O Sérgio sabe qual é que eu estou a falar. Por acaso não, mas também depois falamos em off. Tem a ver com a organização do espaço e dimensões. Exatamente. Não, esse aí vai ser qualquer coisa. Garanto-vos. Não é por orientar, é a pessoa que vai fazer e da maneira como vai fazer, aquilo depois de estar concluído. Pronto, não há palavras. Vamos deixar as pessoas a pensar. Exatamente, vamos deixar as pessoas a pensar. Meus caros, está na hora de terminar mesmo. Foi agradável estar mais uma vez convosco. Pedimos desculpa ao nosso querido público, continuamos a repisar no liberalismo, mas há que tratar este tema de forma séria e desafiar, e possivelmente nem vai ser a última nem a penúltima vez que vamos falar dele, porque vamos convidar outras pessoas para vir outras abordagens. Recriadores, lembrem-se do que eu disse, a meio, os recriadores. Aquelas ilustrações são muito interessantes para se perceber a diversidade que havia aqui durante o cerco. Portanto, uma recriação histórica aqui ia ser um potpourri fantástico de fardamentos. É verdade. Sou eu aqui a pensar alto. A hora de arte tem este efeito sobre nós, um pouco alucinogéneo. Por isso, sempre a considerá-los. Igualmente. Não se esqueçam de subscrever. As subscrições, exatamente. Os sininhos. E um enorme bem-aja a todos. E também, nada. Além de partilhar, gostávamos de ouvir os vossos comentários, mesmo que não sejam os mais favoráveis. Sim. É sempre para melhorar. Sim. Nós temos as costas largas, portanto. Já foram mais, mas agora não são tanto. Exatamente, mas continuamos a ter as costas largas. Mas também queremos agradecer aqui a quem eu sei que quem nos segue, que são temos muitos seguidores fiéis do nosso trabalho, o que nos deixa muito satisfeitos. E sempre com esta motivação para fazer cada vez mais e melhor. E voltando a agradecer, isto é um bocadinho ainda consequência do programa anterior ao Henrique Dória e ao Joaquim Almeida por nos proporcionar este espaço, que é um espaço onde podemos estar aqui entre amigos a falar da história e a trazer novos contributos. E eu agora vou ser muito mal com pessoas que sabem. A sério. Fui mal agora. Mas às vezes apetece-me ser mal. Exatamente. Sempre a considerá-los. Igualmente, Sérgio. Igualmente. Obrigado. Hora de Ares. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.